Amém? Amém? Glória a Deus. Não podia ter lugar melhor para você estar hoje, não é? Talvez você falasse, pastor, mas eu podia estar mais seguro em outro lugar. Mas, como a pastora disse, a igreja, eu entendo que é um hospital da alma. O hospital não fecha, a não ser que haja uma determinação. Mas não foi feito isso. Então estamos aqui, não para provar nada a ninguém, não precisamos disso, mas eu creio que Deus, na palavra dele, ele diz, como o pastor Marcos leu lá em Mateus 24, ele diz, tudo isso há de acontecer, não vos assusteis. O mundo está assustado, o mundo está em pânico, mas a igreja não pode entrar em pânico, a igreja não pode estar assustada. Você não pode entrar no pânico do mundo. Porque onde diz que você tem paz? Cadê a sua paz se você entrar em pânico junto com o mundo? Não tem. Lá em Salmo 91, no verso 10, vai dizer o seguinte: pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas você tem que estar onde? Na morada do Altíssimo. Fizeste morada aonde? Aonde é a sua morada? É em Deus. Se Ele é a sua morada, praga nenhuma chegará à sua tenda. E Ele diz lá em Mateus, não vos assusteis. Tem que ter precaução? Sim. Estamos tomando todas as precauções. Mas não vos assusteis. Jesus está voltando. Não é para você se assustar, é para você se alegrar. Se alegre, Ele está voltando, está às portas. O mundo está em pânico, porque não sabe o que é de acontecer. E ficarão mais em pânico ainda, quando chegar a tribulação. Aí sim, entrarão em pânico. Mas por enquanto, querido, fique em paz. A paz que excede todo entendimento. Quando houver determinação de fecharmos, iremos fazer por obediência. Mas a nossa fé é essa, de estarmos aqui reunidos, como Ele disse, aonde 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E hoje nós vamos falar sobre a casa. E eu vou dizer para você, a presença de Deus na Arca da Aliança. A presença de Deus na Arca. Se você puder abrir sua Bíblia aí em 2 Samuel. Abre aí, 2 Samuel. Capítulo 6. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: tomou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, e estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com salteiros,
com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegar a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Segura aí. Pois vamos ler o 11 e o 12. Você pode se curvar sua cabeça por um instante? Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir a sua voz, Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala com cada um de nós nesta manhã, ó Deus. Fala, meu Pai. Fala a cada coração, Senhor. E que o Senhor venha penetrar também no coração de pedra, ó Deus. Arranca, meu Pai, o coração de pedra, meu Pai, e coloca um coração de carne, Senhor. Um coração que possa ouvir a sua voz, meu Pai. Meu Deus, eu te peço que não mais venha ser eu falar, mas que venha ser o Senhor através de mim, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar, meu Pai, de todo o mal, Senhor Jesus. O mundo está em pânico, ó Deus, mas nós, meu Pai, estamos firmados na sua palavra. Estamos firmados na fé do Senhor, meu Deus. Porque nós cremos que o Senhor é nosso refúgio, que o Senhor é a nossa morada, meu Pai, e que nada sucederá a nós, Senhor. Porque nós cremos em Ti, meu Pai. Confiamos no Senhor dos exércitos, meu Pai. Então, Senhor Jesus, toque em cada coração, eu te peço mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para você entender, aqui em 2 Samuel, a arca, ela não está em Jerusalém. E Davi é o novo rei. Era Saul. Todos sabem que Saul não agradou a Deus. E agora Davi assumiu o trono. E todo mundo sabe que a paixão de Davi era o quê? A presença de Deus. Davi era apaixonado pela presença de Deus. Então Davi fala assim: vamos trazer a arca. Eu preciso levar a arca, a presença de Deus, lá para Jerusalém, que é o lugar dela. Só que a primeira vez que Davi tenta fazer isso, ele não vai muito bem. Ele não vai bem no que ele vai fazer. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não foi muito bem sucedido nessa jornada. Talvez não porque ele não tivesse boa intenção. Pelo contrário, ele é apaixonado pela presença de Deus. Mas talvez ele não analisou as Escrituras. Porque lá em Êxodo 25, que a pastora leu, continuando, Deus determinou a construção da arca. Madeira de acácia, né? Revestida de ouro, que tivesse 2 argolas, lados com os varões, para que pudessem ser carregadas aonde? Nos ombros dos levitas, que eram sacerdotes, escolhidos por Deus para carregar a sua presença. Ou seja, não era num carro novo. Poxa, o carro era novo, não foi qualquer carro. E com certeza Davi escolheu o melhor carro, um boi forte. Poxa, a arca era pesada. Imagina aquela madeira, né, revestida de ouro, mais os querubins em cima. Depois sei lá em Êxodo 25. Aí Davi falou assim: poxa, a gente vai se alegrar, vamos dançar, vamos tocar, e Deus vai. Aí no meio do caminho, o boi tropeça, a arca balança e usar. Eu vou segurar. Morreu.
Porque Deus falou assim, não, vocês não podem me tratar desse jeito. Um desrespeito à minha presença. Vocês estão fazendo isso de qualquer jeito. Não é do seu método. Não é do método mais fácil. Porque se fosse fácil, Deus não faria para os levitas levarem no ombro. Deus falaria, não, faz a arca, constrói uma carroça, e toda vez que vocês viajarem pelo deserto, vocês carregam a arca na carroça. Simples. Mas não, Deus falou, aqui ó, no ombro. Você tem que carregar no meu ombro. Porque minha presença não pode ser carregada de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Então usar, ele quis, aquilo que Deus balançou, ele tentou estabilizar. Talvez a gente tente estabilizar aquilo que Deus balança. E Deus fala, não. O mundo está aí, ó. Todos desestabilizados. Eu vou estabilizar. Você vai estabilizar o quê? Quem estabiliza é Ele. Quem desestabiliza é Ele. A soberania é dele, não é nossa. Ele é soberano. Nós não somos soberanos. É Ele, a soberania é de Deus. E Davi o quê? Falhou por não consultar aonde? As Escrituras. Se você for lá em Crônicas, no capítulo 15, segundo Crônicas, capítulo 15, no versículo 12 ao 14. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ele lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, o lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Davi falando assim, a primeira vez, não foi certo, porque nós não buscamos segundo nos fora o quê? Ordenado. Continuando, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Ou seja, eles tinham que estar santificados. Não era de qualquer forma. E Davi, conforme tinha ordenado, se você lá em Êxodo, Deus vai ordenar que seja carregado nos ombros. E aí Davi ficou o quê? A palavra de Deus lá em 2 Samuel. Desgostou-se. Ou seja, Davi ficou desgostoso. Falou, puxa vida, eu queria tanto transportar para Jerusalém, mas não deu certo. E por que Deus mata Uzá? Em resposta à desobediência a Davi. Foi juízo sobre Davi, porque Davi ficou tão desgostoso que ele falou, eu não vou mais levar, deixa a arca. Vamos deixar no meio do caminho. A mesma coisa a gente está indo lá para Taubaté, quando chega em Guararema, o carro para. Deixa aí provisoriamente. Por enquanto deixa aí, depois a gente vê o que a gente faz. Porque acho que não deu certo de chegar até lá. E Davi ficou parado no meio do caminho. Aí ele fica meio que inibido. Com a morte de Uzá, Davi, a própria palavra diz, desgostou. Puxa, o que eu fiz de errado? Fiz a carroça nova, chamei todo mundo, mais de 30 mil, dançando, cantando, louvando, mas Deus falou. Ou seja, aconteceu aquele incidente com Uzá, que até desgostou Davi. Aí Davi deixa a arca onde? Na casa de quem? De Obed-Edom, o geteu. Aí se você continuar lá no versículo 11, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A Bíblia diz que aconteceu o quê? Quando a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom? Um fenômeno.
Um fenômeno aconteceu, um fato extraordinário. Que então correram para dizer a Davi. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. A Bíblia diz que durante o tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom, toda a sua casa foi abençoada. E abençoou a arca de Deus, Obed-edom, e a toda a sua casa. Toda. Olha o que a presença de Deus faz na sua casa. Às vezes você fala assim: pastor, mas eu vou abrir minha casa. Obed-edom podia ter falado: matou Uzá. Acabou de matar o cara lá, foi pôr a arca aqui, porque tinha que colocar em algum lugar da casa, mudar a rotina daquela casa. Mas a Bíblia diz que foram abençoados quem? Os filhos, a esposa, os negócios, os funcionários. O próprio Obed-edom, durante 3 meses, foi abençoado. Foi abençoado tanto que fizeram falar: Davi, o que aconteceu lá com Obed-edom? Você ficou desgostoso, mas não. Olha lá, Deus abençoou ele. Você tem que trazer a arca, a presença de Deus para cá. Aí Davi se alegrou, falou: peraí, então é porque eu fiz errado, por isso que Deus fez aquele juízo sobre mim, matando a Uzá. Mas ele abençoou Obed-edom, abençoou toda a sua casa. E o que aconteceu aqui? A arca da aliança era a presença de Deus. Ela é a presença de Deus. Mas por que ela foi construída em Êxodo? Quando o povo sai do Egito, está no deserto, aí Deus, ele fala assim: poxa, eu quero acompanhar o povo de Israel na vitória sobre o deserto. Então ele fala assim: constrói a minha arca, o tabernáculo, que minha presença vai estar presente com vocês a todo instante. E a presença gloriosa de Deus abençoou o povo de Israel no deserto. Enquanto a arca esteve com eles lá no deserto, estou com fome. Do nada, pão do céu. A pessoa começar a cair pão do céu aqui agora? Para eles caiu o pão do céu. Aí você: eu não aguento mais comer pão. Aí Deus envia cordonizes, carne de aves. Toma carne de ave aí, come. Se empanturra aí. E de onde vem no meio do deserto, cordonizes? É só Deus. Estou com sede. Vai lá, Moisés, bate na rocha. Pá, sai água. Não tem onde fazer roupa. E agora, como que a gente vai tecer roupa, tecido? A sandália do pé vai acabar. Mas durante 40 anos, a roupa não ficou velha, não desgastou. E pensa numa coisa: os jovens cresceram e a roupa fez o quê? Cresceu junto. Aí o cara fala assim: eu não creio. Rapaz, não creio mesmo, que o povo de Israel ouviu tudo isso e mesmo assim foi incrédulo. Foi incrédulo. Por quê? Porque a presença de Deus estava com eles. Estava lá, Deus mandou construir. O povo de Israel. E a arca de Deus fez o que com eles? Influenciou, abençoou eles. E o mesmo que aconteceu na casa de Obed-edom. Houve um fenômeno. Deus abençoou. Mas não foi só Obed-edom, toda a sua casa. Vai abrir o PG. Mas e se eu for na casa da Claudinha, vai abrir a casa dela, exemplo? Você também vai ser abençoado, porque toda a sua casa, você está participando. Eu não queria abrir minha casa, mas eu queria participar, mas você vai ser abençoado. Vai lá, porque todos foram abençoados, toda a casa, toda a casa, toda. Não foi só Obed-edom, não foi só uma pessoa, porque a presença de Deus influenciou toda uma casa. Ela se manifestou.
Na casa de Obed-edom, que abençoou filho, emprego, negócio. O próprio ministério de Obed-edom foi afetado, influenciado pela presença de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas não tem mais arca. Pastor, isso aí você está falando do Velho Testamento. Então tá, vamos chegar no Novo Testamento. Messias nasceu, Jesus. E Ele nos deixou, sabe o quê? A dispensação da sua graça. Se você puder correr sua Bíblia lá em Atos 17. Vá lá em Atos 17, por favor. Atos 17, versículo 22. Diz o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você está respirando? É Ele que te dá respiração. Não foi nenhum cientista, não foi nenhum gênio que falou que você respira, não. Ele te dá respiração. A respiração é Ele que te dá a você. Porque se tirar sua respiração, acabou. Se você respira, porque Ele quer que você respire. A soberania é dEle. Ele é soberano sobre as nossas vidas. E aí Paulo fala assim: não habita onde? Em templos. E onde Deus habitava? Na arca. E agora Paulo fala assim: não, mas ele não habita mais em templos. Mas ele habitava no tabernáculo, na arca. E agora, pastor? Porque o tabernáculo de Salomão e a presença de Deus estavam lá na arca. E agora o templo foi destruído, não tem mais templo. Acabou o templo. Sumiu a arca. Não tem mais presença de Deus. Na pregação de Paulo ele fala que a Shekinah de Deus repousa aonde? Aonde habita Deus? Se não existe mais templo. Eu vou responder na Bíblia. Senão fica com a palavra do pastor. Lá em 1 Coríntios. Abre aí. 1 Coríntios. Capítulo 3. No versículo 16. Olha o que Deus diz aí. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o santuário de Deus agora? É você, é eu. Nós somos o santuário dele. E ele ainda diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, se você é santuário dele, já não é mais você quem decide o que você faz com o seu corpo. Porque ele diz aqui, se alguém destruir o santuário de Deus, ele também o destruirá, porque é sagrado. Você é santuário dele agora. Ele habitava na arca. Agora ele habita em você. Ele habita em mim. Nós somos a arca. Você é o templo. Você é o tabernáculo. Agora vamos fazer uma conexão lá em Mateus 5. Hoje, pastor, nós estamos viajando na Bíblia. Amém. É bom que você treina. Vai abrir a Bíblia aqui, vai abrir a Bíblia ali. Aí aquela página nova que é grudadinha já vai descolando. Talvez você não abriu aquela página ainda. Se ela estiver coladinha é porque você não abriu ela ainda.
Mateus 5. Sermão do Monte. Mas não vamos falar do Sermão do Monte. Não que ele não seja importante, tá? Mas lá no Sermão do Monte, lá no versículo 13, Jesus, ele chama o cristão de alguma coisa. Você é a arca, hein? A presença de Deus está em você. Diz o seguinte, a palavra de Deus lá em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Segura aí. Jesus fala que o cristão é o quê? Ele tem a característica do sal. O sal, cloreto de sódio. Se assemelha a um poste de luz. Você como uma lamparina. Seja uma lamparina no escuro, não tem como você esconder ela. O mundo jaz no maligno. Trevas. Você é luz. Não tem como você se esconder no mundo. Não tem como. Você dissipa as trevas. Você é sal. Aí eu vou usar um termo para você entender. O sal, ele tem propriedades ofensivas e não defensivas. Como assim, pastor? O sal, ele imprime o sabor. Ele dá sabor. Aonde você coloca o sal, ele influencia. Se você pegar essa água aqui e pôr uma pitada de sal, o sal vai ficar molhado ou a água vai ficar salgada? A água vai ficar salgada. Se você pegar o sal numa alface e colocar nela, é o sal ficar com gosto de alface? Não, a alface fica salgada. Quem imprime o sabor é o sal. É o sal que influencia. É o sal que dá o sabor. Ou vai dizer que você já viu algum sal doce? Põe o sal no doce para você ver. O doce fica salgado. Perde o sabor do doce. Você já viu algum sal amargo? Não tem sal amargo. Por quê? Porque o sal, ele imprime o sabor. Sal é sal. Não tem como o sal ser influenciado. E tem que ser equilibrado, porque se você pegar uma panela de feijão e jogar 1 quilo de sal com 1 quilo de feijão, misericórdia, você nem come. É só uma pitada. Ó, salgou. Você viu a influência do sal. E Cristo compara o cristão que é o sal. Se você é sal, meu irmão, você influencia. Você é que dá sabor. Você é que se sobressai. E não tem aquela desculpa, pastor, esfriei na fé, não estou legal, mas sabe o que é? Aquele ambiente onde eu estou trabalhando, aquele ambiente não é legal. Mas se você é sal, o ambiente não pode te influenciar. É você que influencia o ambiente. Porque Daniel, com 16 anos, foi para a pior nação da história, Babilônia. E ele influenciou o carcereiro a dar ele o quê? Legumes. É ele que influenciou, ele falou, não vamos comer isso não, nós vamos comer outra coisa. Por quê? Porque é sal. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tocou a trombeta, não se ajoelhou. Aí os caras falaram, menino, você tem 16 anos, joelho aí, fica na sua. Não me ajoelho não. Estou de pé. E vou ficar de pé. Porque ele é sal. E provou que era sal, porque foi jogado na fornalha e saiu ileso. Queridão, você é sal. Você que é o sal. Você que dá o sabor. E o que o sal faz com o bacalhau? Ele não só salga, ele conserva. Ele impede que o bacalhau que apodreça. Se você é sal, ou seja, você não vai apodrecer.
você não vai ser influenciado. O sal, quando chega, ele salga o ambiente. O sal, ele restringe a corrupção. Ele tem que restringir a corrupção. Aonde você entrar, pessoal, pode ver, contando piadinha imoral. Ah, chegou fulano, ó, não fala mais não, para aí, porque você é o sal, meu irmão. Você é o sal, você que influencia o ambiente. As pessoas não conseguem. Se você é sal, a pessoa não vai falar palavrão perto de você. Eu sei porque quando não trabalhava, a pessoa já fala, não fala não, porque... Mas não é... Cada um fala o que quer, mas a pessoa não consegue. Porque você é sal. Você é sal, a pessoa não vai fazer. Ela não vai falar. Ela vai até tentar, mas ela fala assim, não, fulano tá aí, não é legal, sabe? Se você colocar uma pessoa com depressão, que bebe, com sal, cristão sal, ele não vai beber e ficar depressivo. Ele vai influenciar a pessoa a não beber e não ser depressiva. É ele que vai influenciar ao contrário. Agora, se você é influenciado ao contrário, você não está sendo sal. Você não é sal. Você não tem a presença. Você tem que buscar ela. Você precisa ser o sal. Quando você sai para uma viagem, aí você vai ficar a semana na casa de alguém, ou no hotel. A partir do momento que você entra naquela casa, é a arca da aliança entrando naquela casa. Aonde você entra, não importa onde que seja, você vai abençoar aquele lugar. Porque dentro daquela casa é a arca de Deus entrando. Ele diz que a arca de Deus, você é o santuário, você é o tabernáculo, é você que entra com a presença dele. E onde a presença dele está, o que acontece? Tudo muda. Tudo. Como Jesus disse, é o sal. Você salga. Você não fica de qualquer jeito. Não é você que é influenciado, você influencia. Aquela casa tem que ser abençoadíssima que você passar as férias. Tem que ser abençoada. Até quando você for embora, a pessoa fala, nossa, puxa, fica mais um pouco, porque você veio para cá. Não sei o que aconteceu, mas mudou tudo. Puxa, não vai embora não. Puxa, o ambiente ficou até mais leve. Ficou, puxa, eu não sei explicar. Você fala, sei. É a presença de Deus. Você sabe, é a presença de Deus. Mas você tem que ser arca. Você tem que carregar essa presença. E carregar onde? É no ombro. Ou você acha que é fácil? Põe num carro novo. Ah, vamos carregar a arca. Vamos lá, de qualquer jeito. Você não pode ser qualquer um. Você tem que dar um bom testemunho. Tem um livro que chama Heróis da Fé. Aí comecei a ler. Tem um presbítero lá, que ele hospedou 2 missionários. O nome em inglês eu não sei falar, não vou falar. Você lê o livro. Ele hospedou os 2 missionários. Ele era um presbítero, ele falou assim, poxa, não era um cara tão de oração. Puxa, não tinha esse hábito. Mas, cara, toda vez que eu ia chamar o missionário, ele estava lá orando. Chamar para almoçar, estava orando. Terminou o almoço, cadê ele? Estava orando. Falei, ixi. Ele disse que mudou a vida dele. Mudou, mas por quê? Porque a arca entrou. A arca entrou na vida dele. Ele falou assim, eu era um pastor, não era, de fé. Mas depois daqueles 2 missionários, minha vida mudou. Ele mesmo fala, mudou tudo. Mas por quê? Porque a arca chegou lá. Nós somos a arca. Quando você entra na sala de aula, se você estuda, tudo tem que mudar. A escola pode ser a pior, mas a sua sala não vai ser. Se você for sal, tem que influenciar. Você não pode ser influenciado, você influencia. Ah, pastor, é fácil. Não, eu estudei também. E a sala é influenciada assim.
As outras celas não gostavam de estudar, mas a cela, ele engoliu a escola, ele nasceu falando de escola. Não. Você influencia, meu irmão. É você que influencia, você tem que ser o sal. Se você não influencia, você não está sendo sal. Você não está sendo. Se depois de 10 minutos você está fazendo igual, desculpa, mas você não está sendo sal. Reveja, você é sal. É você que influencia. Como disse o termo, o sal é ofensivo. Ele vai chegar, ele vai predominar. O exemplo maior é a comida. Se você mostrar um sal doce aí, puxa vida. Eu queria conhecer o sal doce. Como que é a sua casa quando você chega nela? A sua casa. Você diz que a sua casa, quando você chega, ela é abençoada. Tudo muda. Talvez a nossa casa seja toda cristã. Mas e quando a sua casa você é e os outros não? Será que você é arca dentro da sua casa? Você tem que ser sal. Por isso que fiz uma conexão com Mateus 5. Você tem que ser o sal. Se você é arca, a arca muda. A arca tem que mudar. Não tem jeito. E eu peço assim, Deus, aonde quer que eu vá, eu tenho que deixar uma boa impressão. Eu tenho que dar o bom testemunho. Nem que você pare no posto de gasolina e fique 20 segundos. Mas você fala assim, eu posso ser gentil o suficiente com o frentista. Para quando você for embora, nesses 10 segundos, ele falar assim, puxa, ainda tem gente boa nesse mundo. E quando ele descobrir que você é cristão, ele fala, poxa, ele é cristão. E o coração dele se quebrantar e se converter. Se for assim da soberania de Deus. Se for assim da vontade de Deus. Mas por quê? Porque o seu testemunho. 20 segundos. Você vai pagar uma conta. 20 segundos. É rápido. Mas talvez seja só aqueles 20 segundos que a pessoa vai ter a chance de repente um dia pensar assim, puxa, eu tive um encontro com a arca. A presença de Deus estava na minha frente aquele dia, eu não sabia. Mas agora eu sei. E eu quero esse Deus também. Mas por quê? Por causa de você. Seja a arca, meu irmão. Você tem que ser a arca. E não pensar, puxa, a arca. Não, você é a arca. Você carrega a presença de Deus. E por onde você passa, você tem que mostrar a alegria da sua salvação. E você influenciar com essa alegria. Porque se for um cristão triste, fala assim, eu não quero essa salvação. A alegria da salvação, poxa, eu estou alegre. Poxa, Jesus está voltando, eu sou salvo. E você influenciar outros também. Você precisa influenciar. Ou você é sal ou não é. E se você não for sal, você é influenciado. Influencia a alegria, a alegria da salvação. Vá lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Vai dizer o seguinte, a palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? O bom perfume. Paulo ilustra aqui, quando ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo.
Vou te dar uma ilustração, como se fosse um general romano. Presta atenção. Um general romano, ele acabou de uma batalha e conquistou uma cidade. Aí ele chega nas portas de Roma e tem um cortejo esperando esse general, porque ele venceu a batalha. Ele venceu aquela batalha. E aí ele vem com os despojos. E ele entra naquele cortejo. E no fim do cortejo tem lá o imperador romano esperando ele. E ele vem, desfila com o seu carro, sendo cortejado pelas ruas. Incenso é queimado. Aquele perfume de pétalas. E o cortejo celebrando a vitória do general. Aí você já entendeu. O nosso general quem é? É Cristo. Cristo derrotou os nossos inimigos na cruz. A cruz do Calvário. Ele despojou você. Ele derrotou potestades, principados. E os expus publicamente. Ele triunfou em si mesmo na cruz. Ele cravou a nossa dívida lá na cruz. Está cravada a nossa dívida lá. Cristo venceu. Ele foi ao inferno, tomou da chave da mão de Satanás. A chave da morte e do inferno. Ele venceu, ele prevaleceu. E ele diz o que? Graças, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você é o despojo, mas Cristo fala, vem comigo. Você venceu comigo, vamos. Venham. E o aroma, o perfume de Cristo. Você tem que exalar o perfume de Cristo. Por quê? Porque ele foi triunfante. Ele triunfou. E você é salvo. Você precisa exalar esse perfume. Você precisa exalar o perfume de Cristo. Para as pessoas verem a salvação, a alegria da salvação em vocês. Por isso que ele diz que você é a luz do mundo. Você vai brilhar no meio da escuridão. Ele vai te olhar. Nós somos a arca. E aonde quer que você passe, você deixa o perfume, a fragrância do seu testemunho. A vitória de Cristo em você. E isso é mais do que tremendo. E isso é tremendo. Você tem que exalar esse bom perfume. Não importa onde seja. Você precisa exalar. E quando você manifesta as suas boas obras, o seu testemunho, você vai estar exalando o perfume dele. E pessoas vão poder estar se convertendo a ele. Se convertendo ao cristianismo. Sabe como é o bom perfume? Já falei sobre isso, Cornélio. Dava esmola, orava. Hoje desceu e falou assim, tudo isso que você faz subiu como aroma, como fragrância a Deus. E ele mandou vir aqui falar, Cornélio. Deus sentiu o aroma, o perfume exalado por você, pelas suas obras. Você está salgando? Você é a arca de Deus iluminando? Eu digo para você, seja a arca. Mas continuando lá em Coríntios, a arca para alguns é cheiro de vida. Para outros, cheiro de morte. Ou seja, alguns vão te rejeitar, vão te perseguir. O evangelho vai ser vida para alguns e morte para outros. O cristão, ele é bênção para uns, maldição para outros. Como? Vamos voltar lá em Mateus. Pastor, de novo, lá em Mateus. Mateus 3. Cansa não. Lá em Mateus 3:11. João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento,
Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bênção, vida, maldição, morte. Deus vai limpar. E qual é o seu papel? Ser sal. Ser sal para que poucos virem palha e muitos vão para o celeiro. E tudo depende do que? Do seu testemunho. Depende de você ser sal. Porque se você não for sal, vão falar assim: esse evangelho eu não quero. Esse Cristo eu não quero. Ele se parece comigo. Vou perder meu tempo acordando cedo. Você tem que mudar. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Um versículo acima ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E que fogo é esse? O inferno. Você tem que dar bom fruto. Já está posto o machado à raiz das árvores. Já está posto. Você tem que ser a arca. Por quê? Porque a arca expõe tudo que está ao redor. A arca vai expor tudo. A luz, ela não esconde as trevas. E aonde você estiver, você for luz, vai expor tudo. Até a corrupção. Naquela empresa lá, puxa, acho que o pessoal tá roubando e tal. Se você pôr um sal lá, vai acabar. Vai expor. Que não vão conseguir mais. Ai, meu Deus. E agora? Esse cara não se corrompe. Daniel. Por que Daniel foi governador? Sabe por quê? Porque ele não se corrompia. O rei não cria no Deus dele. Mas fala: não, mas deixa ele aí, porque ele não vai se corromper, ele não vai me roubar. Ou seja, o patrão pode ser incrédulo, mas ele fala assim: não, deixa ele aí, esse é sal. Não vão corromper se ele estiver aí. É isso que você tem que ser. Ou seja, a arca expõe tudo que está ao redor. Ou seja, para alguns vida, para outros morte. Para Obed-edom, vida. Cheiro de vida. E para os filisteus, cheiro de morte. Quando a arca ficou na casa de Dagom, Dagom fez o quê? Caiu. E na casa de Obed-edom, ele foi abençoado em toda a sua casa. Toda a sua casa foi abençoada. Pedro pregou para 3.000. Arrependei-vos. E 3.000 foram batizados. Cheiro de vida. E Estevão expôs. A arca expôs. Foi rejeitado. E quando ele disse ao povo obstinado, duro de coração, fala: vamos apedrejar esse cara. Está expondo a gente. Ele foi repudiado. Ou seja, a arca tem que expor tudo que está ao redor. Ela expõe. Não tem como. A arca que é você, para alguns vai ser amado, por outros repudiado. Não tem como luz e trevas andarem juntas. Você é luz, você dissipa as trevas. Você expõe a corrupção. Uma coisa que é fato: é impossível um incenso que não exala o perfume. Luz que não dissipa trevas. É impossível um sal que não salga. E eu digo para você: é impossível a arca da aliança estar em algum lugar
e não causar algum fenômeno. Não tem como não causar fenômeno. Ou você vai ser amado ou odiado. Pastor, e se eu ficar no meio? A igreja de Laodiceia, vou te vomitar. Não tem como você ficar no meio. Aí eu digo para você, Arca, vai e abençoe casas. Se você não abrir, vá e abençoe casas. Você é Arca, meu irmão. Arca. E aonde você estiver, tem que acontecer algo. Tem que acontecer. Creia nisso. Porque você é Arca. Você carrega a presença de Deus. A não ser que você tenha dúvida. Você fala, não. Porque hoje em dia o povo está tão racional. Não, essas coisas. Realmente, não vai crer nem que o pão caiu do céu. Você tem que crer. Fica de pé. Sabe por que fica de pé? Porque você é Arca. Você precisa carregar essa luz dentro de você. A presença de Deus. E aonde você estiver, tem que haver uma mudança. Aonde você estiver, você tem que influenciar. Você é influência. Você é a influência. Você não pode se corromper. Feche os olhos. Meu Deus. Nós carregamos a sua presença, meu Pai. O Senhor disse na sua palavra que nós somos o seu santuário, ó Deus. Então, Senhor Jesus, aonde quer que colocarmos os nossos pés, o Senhor vai estar conosco. Então, Senhor, abençoa aonde quer que estivermos, meu Pai. Abençoa casas, ó Deus. Abençoa lugares. Eu te peço, faça resplandecer essa luz, que nós vamos dissipar todas as trevas, meu Pai, aonde estivermos. Porque o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Nos guarda, meu Pai, para que tenhamos bom testemunho, Senhor. Para que aquele que olharmos para nós, venha falar, lá se vai um cristão, um servo do Senhor, aquele que carrega a presença de Deus. Oh, meu Pai, nos fortalece, Senhor, para que nós vamos carregar o seu bom perfume, Cristo, o perfume de Cristo, a fragrância, o bom aroma. Oh, Senhor, nos ensina, meu Pai, nos ensina a ser Arca, nos ensina a carregar a sua presença, meu Pai, com toda a reverência que o Senhor merece, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, meu Pai, e venha nos encher a sua presença. Ó Espírito de Deus, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, meu Pai. Sem o Senhor, Espírito Santo, não podemos realizar nada, meu Pai. É o Senhor que nos dá respiração, meu Pai. É o Senhor que nos dá vida. É o Senhor que nos guarda, meu Deus. Então dependemos de Ti. Dependemos do Senhor para tudo, meu Pai. E estamos aqui pedindo ao Senhor, ó Deus, vem, nos guarda, meu Pai. Vem, Espírito Santo, nos enche, nos torna sal. Nos torna sal, meu Pai, mais e mais. Eu te peço, ó Espírito Santo, enche a cada um aqui com a sua presença, ó Deus. Enche, Espírito de Deus, a cada um com a sua presença, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.